Segunda Reis, um camarada que eu gosto muito. Acho que todo mundo gosta dele também, né? Acho que dificilmente a gente vai encontrar algum personagem que tenha vivido aí dentro dos valores de Cristo que você não goste, né? Se você não gosta de alguém que serviu a Deus na Bíblia, tem algo errado, né? Mas, acho que a gente gosta de todo mundo, né? Mas esse camarada aqui é diferenciado demais, o ministério dele é muito show, que é Eliseu. Eliseu. Amém, amados? Muito bem. Capítulo 6, segundo a Reis, capítulo 6. Este texto, mano, a primeira vez que eu li, eu lembro que eu estava meditando num momento ali com o Senhor, se não me engano, num dia de consagração, e eu estava muito sensível ao Senhor. E Deus falou muito comigo nesse texto. Não é a primeira vez que eu prego sobre isso, mas Deus, Ele falou profundamente ao meu coração, me confrontou demais. Então, espero que o Senhor fale ao seu coração nessa noite também, tá? Tudo ok? Muito bem. É que eu estou esperando aqui que eles estão filmando ali, né? Então, tudo ok? Tudo aí? Tudo certo? Então tá bom. Amados, capítulo 6, versículo a partir do 8. A partir do 8. Eu vou ler rapidamente e depois a gente vai discorrendo sobre o texto. Tá bom? Quero cumprimentar aqui todos que estão em casa, na live. A você, né, que é do grupo de risco, não está podendo vir no culto. De repente a mamãe ficou com o filho, o pai ficou com o filho, a esposa está aqui, ou o esposo está aqui. Quero que Deus abençoe a sua vida, continue firme aí, tá bom? Conectado, que eu acredito que Deus tem mais dele para os nossos corações, como já começou através do louvor, e tem muito mais para nós nessa noite, tá bom? Muito bem. Obrigado. Rapidamente a leitura, a partir do versículo 8, diz assim: Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Voltando aqui ao versículo 9, vamos repetir, eu gostaria que você repetisse para memorizar bem aí, ó. Versículo 9. Mas, repita isso aqui, ó. Homem de Deus. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repita isso: homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos que está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerras. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Muito bem, vamos parar por aqui, depois a gente prossegue a leitura. Amados, algo que eu pedi para a igreja repetir: homem de Deus. Mas você, mulher, pode repetir: mulher de Deus. Isso aqui, essa palavra, ela não é exclusiva para os homens, ela é exclusiva para aquele que se propõe a viver os valores de Cristo. E vale para a mulher, para o jovem, para o adolescente e para o homem. Imagine só, como Eliseu ele era conhecido. Ele era conhecido como o homem de Deus.
Vou lançar esse desafio agora para você olhar para si mesmo e desafiá-lo a responder isso em seu coração. Você é conhecido como um homem de Deus? Você é conhecido como uma mulher de Deus? Você é conhecido como um jovem de Deus? Você é conhecido como um adolescente de Deus? Você é conhecido como uma criança de Deus? Sabe, amados, essa é a pergunta que pode ser a chave para sabermos se nós realmente temos caminhado com o Senhor. Porque olha, amados, você vê alguém de sucesso financeiro, que está prosperando, talvez já está dando palestras ou coisa parecida na área. Você olha para aquele cara, você vê um perfil, talvez pela roupa, ou pelo ambiente que ele passa, ou os lugares que ele passa, você olha e você fala assim, ali é um homem de negócios. Ali é um camarada. Sabe o que é legal? Eu estava falando com a irmã Jandira, isso, né, irmã Jandira? Valdira, né? Só o rei e o Jota, né? Me perdoa aí, mas eu estava falando com ela, numa visita dela, que eu fiz ali no trailer dela, e aí eu conversando com ela, eu falei assim, sabe o que eu achei legal aqui? Eu estava sentado e observando a cena do outro lado, um senhor, ele chegou num veículo bem moderno, bem contemporâneo, e aí ele desce do veículo, e ele desce do quê? De bota, calça, um cintão, uma fivela maior que a tampa das panelas lá da minha esposa, e ele desce de uma camisa estilosa, com um chapéuzão. O cara tinha estilo. Ele, quando eu olhei pro cara, eu falei assim, ó, esse cara é cowboy. Você está entendendo, amados? É estilo do camarada que, conforme ele anda, conforme a atitude, ou talvez a roupa que ele veste, ele é conhecido por aquele perfil. Você vai conhecer alguém que é do louvor, provavelmente está cantando o tempo todo, né? E assim vai, assim vai. Amados, se eu fosse citar várias profissões ou perfis de pessoas, que só de você olhar para ela, você diz que ela é de tal profissão. E algumas confusões às vezes, né? Só para quebrar o gelo aqui, amados. Às vezes você vê uma pessoa 100% de branco, você fala, é um médico. Ou pode ser um pai de santo. Mas olha só. Mas a maioria das pessoas que você olha para ela, você fala, aquela pessoa e tal. Quer ver um negócio? Tem muita gente que se esconde no perfil do cristão. Você sabia disso? Quer ver? Eu vou falar aqui, vou traçar um perfil de que alguns são confundidos como cristãos. Olha só. Vou falar alguns trejeitos aqui. O camarada veste uma roupinha social, ok? E ele fala mansamente, calmamente. Normalmente a mão dele sempre fica assim, quando ele está num ambiente como este. Olha lá o meu diácono lá, né? Está no perfil, está no estilo. Olha lá. A pessoa olha, e aquele jeito manso de falar. Sabe a grande verdade, mano? Tem um monte de gente se passando por crente aí. Ah, esse cara é crente, só pode. Porque o jeito dele, calmo, aquele jeito de falar e tal. Então, o mundo já tem um conceito de quem é crente, de quem não é. Sabe, isso aí já está no inconsciente da pessoa. Mas o que Eliseu traz, é que esse texto traz, de que o homem de Deus, ele pode ser conhecido de outras formas. Ele precisa ser conhecido por algumas atitudes que nós devemos tomar no dia a dia, na caminhada da vida. Então o homem e a mulher de Deus, o jovem ou adolescente, ele tem sim um perfil. Ele tem alguns comportamentos e algumas atitudes que vão refletir a ponto das pessoas falar: vamos lá na casa de fulano, porque ele é um homem de Deus. Eu não sei quantos aqui já ouviram ou receberam alguém batendo na porta e falando assim: olha, eu estou vivendo uma situação e eu sei que você é uma pessoa de Deus e eu gostaria que você orasse por mim. Então o desafio dessa primeira pergunta que eu estou fazendo é: você hoje, nessa noite, você conseguiria responder com sinceridade para Deus que podemos mentir? Você é conhecido como uma mulher, um jovem, um homem de Deus? Agora, olhando para o texto, fica com essa pergunta, não precisa responder agora, amém, irmãos? Nós vamos escorrendo aqui e na medida... A Bíblia diz que o rei da Síria, ele estava em guerra contra Israel. Eliseu, ele estava do lado do povo de Deus, com o povo de Israel.
certo? E esse rei da Síria, eles estavam pelejando. E aí o que acontecia? Olha só que interessante, amados, a importância de ter um homem de Deus próximo. O rei de Israel, a Bíblia diz que aqui no texto, como eu acabei de ler, que ele ficava lá e ele dava orientações, ele cantava pedra. Sabe o bingo? Quem já foi no bingo aqui? Imagina alguém que fala antes, olha, vai sair tal pedra. Você já viu gente assim? Da terra delas? Ou então assistir com aquelas pessoas que já assistiram o filme e aí você assiste do lado. Vai acontecer tal coisa. Pois é, Eliseu, ele era alguém assim. Só que acerca da guerra, ele falava assim, olha, vai acontecer tal coisa. Fica atento, não vá por aquele lugar ali, porque você vai sofrer um ataque lá. E o rei procurava investigar e confirmava. O cara não errava uma. Eliseu, ele tinha esse nível de intimidade com Deus, de prever o que ia acontecer no futuro. Então, uma das características do homem de Deus é ter uma direção ou ter uma certa previsão daquilo que vai acontecer no futuro. Quer ver um exemplo bem claro assim na Bíblia? Talvez você não vai ter com clareza, mas você tem uma convicção de que Deus vai fazer. Quer ver um exemplo? A Bíblia diz que Moisés, ele para diante do mar. O povo vem vindo. Vem ali, logo em seguida, vem o povo perseguindo, aliás, o povo de Faraó. Os egípcios vêm perseguindo o povo. O povo não tinha essa visão de futuro. Eles não tinham essa intimidade com Deus para descansar naquele momento. Eles só tinham uma coisa, medo de morrer. E eles declaram para Moisés, falam assim, olha, você nos trouxe aqui para morrer? Visão limitada. Sabe, quando nós temos a visão limitada, nós levantamos questionamentos e até duvidamos da existência de Deus. Não sabemos, às vezes, nem se Deus existe. Parece que, sabe, ontem estava chorando, vivendo no culto, hoje já não sabe nem se Deus existe. O povo queria libertação, tinha uma oportunidade. Só que sabe qual era a postura de Moisés? Moisés, acalma, vou consultar o meu Senhor. O Senhor fala com ele, toca o mar. Em nenhum momento lá no texto, se você for estudar em Êxodo, você vai ver um desespero de Moisés. Não tem. Diz que o povo ficou desesperado. Moisés não ficou com medo. Vamos trocar, né? Moisés não tinha medo. Então Eliseu, em nenhum momento, ele apresenta isso. E ele consegue então ter essa previsão acerca do futuro. Mas o que significa isso? A Bíblia diz assim, ó. Isso era tão visível, era tão forte que estava acontecendo, que o rei fala assim, não, deve ter algum espião. Deve ter alguém de nós, né, aqui, que está levando informações para lá. Descubram quem é o perseguidor. Mas aí alguém lá fala, não, meu senhor, olha lá. Respondeu um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Níveis de homens de Deus. Porque muita gente, amados, às vezes é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Não significa que o fato de você não conseguir ter uma visão do futuro, né? Às vezes, você não ser, porque se nós olhamos para o povo de Israel, era o povo de Deus. A Bíblia diz, era o povo de Deus. Mesmo murmurando daquele jeito lá, era povo de Deus. Amém? Então assim, mas o nível que Eliseu estava vivendo em Deus, de homem de Deus, ele conseguia ter essa previsão acerca do futuro. E ele era reconhecido como um profeta de Deus. Não é espia, é o profeta. A Bíblia diz assim, ó, que ele sabia até o que o camarada falava no quarto. Como isso? Espírito Santo de Deus. Eliseu tinha um nível de intimidade com Deus a ponto dele saber o que as pessoas... E aí, amados, eu vou desafiar, e isso é maravilhoso. Você viver algo tão tremendo com Deus, estar num nível tão bacana com Deus, que as pessoas chegam do seu lado, você olha para ela fala, bom dia, porque o comum é todo mundo dar cumprimentar normal, não é verdade? Você dá bom dia, você tem como saber se a pessoa está bem ou não? É raro, só se a pessoa fala bom dia, já chorando, você fala, cara, não tem alguma coisa que não está legal.
Mas normalmente, eu já vi cenas do tipo assim, ó. As pessoas estão tão desconectadas umas com as outras, que a pessoa chega e fala assim: oi, tudo bem? Eu já vi uma cena dessa. Oi, tudo bem? A pessoa fala assim: não, não está nada bem. Ah, que bom. E sai. Está tão automático. Então assim, mas amados, quando você vive um nível a mais de Deus, você nunca mais vai ver as pessoas que estão à sua volta da mesma forma. Deus começa a mostrar segredos no coração deles, claro, com propósito. Não por revelar, mas com propósito. Por exemplo, pais, imagine você pai, né? Cadê os pais de plantão? Você chegar no seu filho, você não precisar clonar o celular do seu filho, você não precisa fazer nada, né, de especial. Você simplesmente chegar: filha, você pensou nisso, nisso e nisso, vamos orar por isso? Que é isso, mãe? Mulher de Deus, níveis de mulher de Deus. Esposa chegando para o marido e falar: amor, eu quero orar por você. E na oração, talvez Deus dá a direção, a revelação de tudo que ela viveu no dia e que ela precisa. Eu já vivi isso, já experimentei isso diversas vezes. Meu pastor, quantas vezes eu chegar no culto, o pastor falar: filho, posso orar por você? E ele orar por mim, e ele simplesmente falar o meu dia todo, e inclusive os pensamentos que eu tive lá na intimidade. São níveis de homens de Deus, amém, amados? Queira isso, pastor, mas isso aí, então a pessoa tem que orar e jejuar de dia e de noite. Não, você tem que ter intimidade com o Senhor. Uma vida de libação, sem oração, sem leitura da palavra, né? E sem Jesus, sem consagração, você nunca vai avançar de nível. Amém? Outra coisa, para a gente ir aqui para os finalmente, e para a gente fazer um breve resumo aqui. A Bíblia, esse fato que acontece aqui, eu achei muito interessante. O rei, ele se revolta e fala assim: não, então tá bom, o negócio está com Eliseu, então vamos atrás desse cara. Aí eu pergunto: será que o rei queria pegar Eliseu para colocar do lado e para começar a revelar o que você? É óbvio que não, até porque Eliseu não ia fazer isso. Mas só do fato dele entender que ele tirar da jogada o homem de Deus, ele poderia estar na vantagem na guerra. Então ele decide buscar o cara, buscar Eliseu. E ele dá ordem, fala assim, aí ele recebe uma informação: olha, o Eliseu está em tal lugar. Como diz na linguagem de hoje dos jovens, #partiu, vambora para lá. Todo mundo caminhando naquela direção. Vamos, todos os soldados, vamos prender esse cara, vamos pegar ele, vamos tirar das jogadas, nós vamos avançar na guerra. Mas a Bíblia diz que é tão interessante que quando ele manda os soldados e eles chegam, eles localizam sim Eliseu. E aí o servo de Eliseu, né, ele acorda de manhã. Imagine só, amados, um camarada acordar, tudo tranquilo, tudo numa boa. E antigamente era justamente isso, quando alguém estava cercado, coisa boa que não ia acontecer. Ainda mais Eliseu ajudando o rei adversário. Quando esse servo acorda, tudo beleza, ele observa, fala: ferrou, nós vamos morrer agora. Estamos cercados, um monte de soldado, ferrou. E ele chega para Eliseu e fala: Eliseu, o que nós faremos agora? E aqui, amados, mostra mais um nível de um homem de Deus. A Bíblia diz assim, lá no versículo 15, lá na última parte, diz assim, então ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? O profeta, no versículo 16, respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são numerosos, mais numerosos do que eles. Em outras palavras, em outras traduções, vai dizer assim: não temas, maior o que está conosco. Sabe algo interessante aqui, amados? E às vezes, nós pecamos como homem e mulher de Deus. Nós vemos os problemas maiores que o nosso Deus. Ver maior que você não é o problema. Você olhar e falar assim: isso aqui é muito grande para mim, é muito difícil. Davi, algumas pessoas falam assim: mas Davi olhou e não viu que o cara era grande. Então Davi não era cego, lógico que ele viu. Mas Davi, ele visualizava o Deus que ele servia. Ele tinha convicção. E Eliseu, neste momento,
quando ele declara essas palavras, ele está dizendo assim, ó, o Deus que nós servimos, aquele que está conosco, é muito maior. O número, esse exército que está cercado aqui, não é nada comparado ao que já está no cercado. Sabe o que precisa? Nós, como cristãos, nós precisamos é ter convicção e trabalharmos isso na nossa mente, mandar ordens para a nossa mente, mandar ordens para o nosso medo, mandar ordens diretas, uma declaração bem clara para aquilo que nos afronta. Maior é o nosso Deus. O nosso Deus é maior, soberano sobre todas as coisas, sobre qualquer ameaça. E às vezes nós limitamos o nosso Deus, sabe? Nossa, eu gostaria de viver aquilo. Não, mas aquilo lá é demais. Eu já estou, não limite o seu Deus, é bem, amado? E a Bíblia diz que, logo em seguida, que ele diz isso, Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Alguém pode dar um glória a Deus por isso? Amados, ele olha para lá e fala assim, agora, e eu acho tão interessante, você como homem e mulher de Deus, você pode girar essa chave na vida de uma pessoa. Eu como pastor, eu ouço muitas situações, e aí algumas pessoas até falam assim, pastor, o senhor tem fé, e dá 3 tapinhas no meu ombro. Por exemplo, às vezes a situação chega, pastor, mas a situação é complicada, porque é difícil, é irreversível, então não sei o que. Eu pedi pro pessoal do ar, consegui baixar um pouquinho, né? Meu braço está congelando, a irmã também, né? Pessoal do diaconato aí, dá uma força pra gente. Aí, amados, verifica lá para nós. Amados, olha aí, perdi teu misericórdia. Dá um glória a Deus aí, amados. Para o download vir, para o sistema cair de novo. Muito bem. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Perdi o raciocínio. Uns dizem que, deve ser que não era para me falar isso, né? E aí eu lanço o desafio, né? Você estava prestando atenção na pregação? O que eu estava falando? Isso, glória a Deus. Eita glória. Tem gente que, né, às vezes, amado, eu ia no culto, eu estava tão... Se o pastor fala assim, repete o que eu acabei de falar. Então, né? Mas é isso mesmo. E aí as pessoas falam assim, pastor. E aí vem a situação e eu falo assim, amado, Deus já está nesse negócio. Sabe, eu vejo Deus fazendo milagres, maravilha. Eu vejo potenciais em pessoas que Deus me mostra, claramente. A pessoa fala assim, às vezes fala assim, pastor, eu não, amado, você consegue. Você vai conseguir, porque certamente Deus já mostrou algo no meu coração. E aí, amados, algumas pessoas falam assim, legal, pastor, o senhor tem fé, hein? Legal, essa fé do Senhor é boa, hein? Não há nada impossível para o nosso Deus, amém, amados? E aí o interessante, nós podemos gerar chave no coração de muitas pessoas. Às vezes vai chegar pessoas desanimadas do seu lado, às vezes é o seu filho, o seu esposo, a sua família, o seu patrão. E você pode ser a boca de Deus na vida da pessoa e falar, olha, existe um Deus que é maior sobre todas as coisas, e não importa o que você está vivendo, esse Deus pode revelar para você que é diferente, que o futuro, o fim disso não será morte, ou enfim, não importa o que apresenta a situação. Sabe, e talvez essa palavra você pode impactar um coração, alguém que caminha do seu lado. Tem pessoas que falam assim, nossa pastor, o senhor é motivacional, o senhor é muito positivo. Não, eu creio no Deus, eu sei que não há nada impossível para o meu Deus. Nós falamos de Maria, né? E qual que era, o que o anjo falou para Maria? Para o nosso Deus não há nada impossível. Então nós como cristãos, como homem e mulher de Deus, jovem de Deus, está na hora da gente abrir a boca e dizer, olha, nós servimos um Deus do impossível. Essa situação pode mudar, pode ser diferente. Não importa o diagnóstico do trabalho, do hospital, do médico, não importa. Deus pode mudar. Meu casamento acabou nada. Deus é poderoso para mudar toda a realidade.
Amém, amados? Amém? E para nós alinharmos aqui o fim mesmo. E a Bíblia diz assim: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere este homem de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse, só para resumir aqui, depois você lê em casa, tá, amados? Amados, os caras chegaram, estavam ali cercados, certo? Eliseu, vendo a situação, já acalmou o homem, o servo dele, e logo em seguida, ele orou. Porque sabe o que é interessante, amado? Tem gente que é bom para falar, não é verdade? Não, vai dar tudo certo. Aí sim se torna o positivão, o cara palestrante ou motivacional. Não, tudo bem, vai ficar tudo certo. Mas sabe o que acontece? Não ora. Acha que simplesmente porque ele falou aquilo ali, a palavra positiva canalizou energias positivas e aí pronto, está resolvido. Eliseu nos ensina algo aqui. Ele sabia que Deus já estava com ele, mas ele ora. O homem e a mulher de Deus quer ver mudança em alguma coisa na sua vida, você precisa desenvolver uma vida de oração. Senão você vai ficar somente na expectativa e no motivacional. Palavras boas, ânimo, daqui a pouco você está desanimado de novo, e aí tudo ferrado de novo e você não consegue. Agora, se você é uma mulher ou um homem de oração, e eu quero convidar você e sugerir você, a partir de hoje, se tornar um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente de Deus, você comece a orar e falar: Deus, move em meu favor. A Bíblia diz que Eliseu ora para que os soldados fiquem cegos. E aí quando eles ficam cegos, Eliseu engana eles, fala assim: olha, vão para tal lugar, o homem que vocês estão procurando está para lá. E os caras vão, tudo certo. A cegueira não era literal, é uma cegueira de entendimento. Eles olhavam para Eliseu, eles não reconheciam que era Eliseu. E eles simplesmente ficaram cegos. E aí eles vão, não conseguem compreender, eles acabam caindo, sabe aonde? A Bíblia diz assim, ó: e guiou até a cidade de Samaria, lá no versículo 19. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens para que possam ver. Olha que interessante, amados. Eliseu guia eles justamente para o inimigo deles. O inimigo deles. E aí, chegando lá, eles estavam dentro, cercados ali. E aí Eliseu fala assim: Deus, abre os olhos. Imagina o desespero desses homens. Quando eles olham: que como nós viemos parar aqui cercados? E aí, olha só, amados. Depois que ele ora para abrir os olhos, então o Senhor abriu os olhos deles, e eles viram e estavam dentro de Samaria, justamente dentro dos inimigos deles. No versículo 21, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Acabei de falar, eles estavam justamente num ambiente que eles poderiam morrer. Mas aqui entra mais uma característica do homem e da mulher de Deus. Olha só, quando o rei perguntou se devia matá-los, versículo: não, o rei costuma matar prisioneiros que captura com espada e arco, ordena que lhe sirvam comida e bebida e deixe que volte ao seu senhor. Sabe o que Deus está falando para mim e para você nessa noite? Homem, jovem, mulher de Deus que está aqui nessa noite ou que está acompanhando nessa live, Deus vai entregar muitas vezes os seus inimigos na sua mão, e você teria a oportunidade talvez de aniquilá-los. Mas aprenda com Jesus, aprenda com o homem de Deus aqui na Bíblia, aprenda com o profeta de Deus. Ame, perdoe e não trilhe caminhos que podem jogar todo abaixo o seu testemunho. Sabe qual é o maior problema de muitos homens de Deus que se propõem a ser homem de Deus? Eu sou homem de Deus, glória a Deus, eu oro, legal, faço toda coisa, mas não pisa no meu calo não. Não pisa no meu calo não, porque aí, se pisar, meu amigo, olha, tudo tem limite. Eu sou crente, mas não sou bobo não. E blá, blá, blá. Homem e mulher de Deus, está na hora de a gente mostrar que nós estamos em níveis muito maiores. Não precisa fazer nada de mal com ele não. Dá comida, dá alimento, ajuda ele, dá oportunidade para ele, tenta de novo. Líderes, atenção líderes
líder da nossa igreja, você que está online, líderes, está na hora de dar mais oportunidade, de tentar de novo. Deus morreu na cruz, quantas vezes nós já pecamos, vacilamos, e nós estamos doidinhos para matar os outros. Está na hora de a gente olhar para nós, o quão fomos perdoados, e o quanto Deus nos deu chance e oportunidade. Amém, amados? Estevão nos deixa uma grande lição agora para encerrar. Um dos grandes presbíteros, convidar o louvor aqui, um dos grandes presbíteros registrado na palavra, grande homem de Deus. Estevão é o primeiro mártir da Bíblia. Você vai acompanhar essa história em Atos capítulo 2, se não me engano. Perdão. Enfim, em Atos, tá? Depois você pode mandar um WhatsApp. 3, né? 3. Muito bem. No 3. Estevão, amado, quando ele está sendo apedrejado, ele está sendo morto após ter pregado o evangelho, ou seja, feito bem para as pessoas, falado do amor de Deus, pregado sobre Cristo. A Bíblia diz que eles rangeram os dentes de tanto ódio, tanta raiva. Sabe qual que era a oração na hora que ele estava sendo apedrejado? A Bíblia diz aqui, enquanto as pedras estavam caindo sobre ele, a oração dele era aqui, olha o nível de Estevão. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Homem de Deus, mulher de Deus, homem e mulher de Deus. Você precisa ser um homem, um adolescente, um jovem. Amém, amados? Mas eu tenho estupim curto, mas você é homem de Deus. Pode ficar em pé nessa noite. Você é uma mulher de Deus. Você é alguém diferente. Mas pastor, mas todo mundo no meu lugar faria isso. Mas você não é todo mundo. Você é alguém que Jesus morreu na cruz e amando você de tal maneira, deu o seu único filho por amor a você. Você não pode se comparar. Amém, amados? Está na hora de refletirmos nossa postura em tudo, dentro de casa, no casamento, no relacionamento, nas pessoas que nós dizemos que amamos. Minha mãe, a melhor coisa é ela ficar longe. O meu pai, deixa ele para lá. Talvez se você tem dificuldade para perdoar um parente, eu gostaria que você olhasse para o seu coração e falasse: Jesus, eu quero ser um homem de Deus, e eu quero liberar perdão. Eu quero liberar perdão para aqueles que fizeram mal para mim. Eu quero ter essa postura, esse comportamento de homem e de mulher de Deus. E eu quero ser reconhecido. As posturas, os meus comportamentos. Eu quero ser uma voz de Deus, um representante de Deus aonde eu estiver. Vai rolar o louvor, amém, amados? E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Mas pastor, o que eu tenho que fechar os olhos? Os olhos, você fechando os seus olhos vai te ajudar a concentrar, ok? É diferente, quando você fica com o olho aberto, você fica olhando tudo em volta e às vezes não consegue nem orar. Mas se você fechar os seus olhos, você vai ter um momento para você olhar para a sua vida. E eu vou sugerir para você refletir um pouco, responder a pergunta que foi feita na abertura dessa palavra. Você é reconhecido como um homem de Deus? Os seus filhos olham e falam: não, meu pai é um homem de Deus. A sua esposa fala assim: não, meu marido é um homem de Deus. E aí, diante disso, da resposta que você já tem no seu coração, talvez a sua mãe que tem olhar, será que a sua mãe ou seu pai olha para você e fala: meus filhos são jovens e adolescentes de Deus? Diante dessa resposta, eu gostaria de sugerir uma oração: Senhor, eu quero ser reconhecido como homem, como jovem, como mulher de Deus. Fale com o Senhor nessa noite, amém, amados? A palavra diz: examine-se a si mesmo. Eis aí a oportunidade, examine-se a si mesmo nessa noite.